Galera, beleza com vocês? Mais uma vez aqui é o Thiago Garcia falando com vocês sobre mobilidade elétrica. E eu gostaria de fazer um vídeo hoje para explicar um pouquinho sobre tentar esclarecer essa diferença entre carga de corrente contínua, corrente alternada, por que um carrega mais rápido que o outro e por que um seria mais prejudicial para a bateria e vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é corrente contínua e corrente alternada, tá? A eletricidade, né, a energia é produzida através do movimento dos elétrons, os bolinhos, tá? E existem duas formas de produzir essa energia, essa eletricidade. Você tem a forma de corrente contínua, ou seja, um movimento único do elétron, tá? Em linha reta, assim, corrente contínua, tá bom? E a forma de transporte desse elétron na corrente alternada, que nada mais é que uma curva senoidal, assim, positivo, neutro, negativo, positivo, neutro, negativo, forma essa curva senoidal. Então, são essas duas formas que existem hoje, tá? Não entendeu? Ok, vou deixar o link para vocês aqui na descrição de alguns vídeos que explicam de corrente contínua e corrente alternada. Não sou um especialista nisso, não sou físico, não sou engenheiro, nada disso, tá? Mas eu pesquisei no YouTube e obtive essa informação que eu acho mais simples de passar. Ok, tá bom. Mas, e daí? Qual a diferença faz nisso? Tá. Ao longo do tempo, descobriu-se que cada uma dessas formas é mais adequada para cada situação. Por exemplo, no caso da corrente alternada, ela tem uma eficiência muito maior, ou seja, perde-se menos energia no transporte de energia de longas distâncias, como no caso das linhas de transmissões, até mesmo nas infraestruturas elétricas das residências, dos comércios e tudo mais. Por isso que as nossas tomadas, elas chegam com corrente alternada. É muito mais eficiente do que a transmissão em corrente contínua. Então, quando é que se usa a corrente contínua? A corrente contínua era utilizada principalmente, não somente, nos acumuladores de energia, vulgo baterias. Então, as baterias, elas utilizam essa corrente contínua. Logo, os carros elétricos, eles possuem baterias de corrente contínua. Guardem essa informação. A bateria do veículo é de corrente contínua, tá bom? Entre outras formas também, outras aplicações boas para corrente contínua, são equipamentos de alta precisão, como por exemplo robôs nas fábricas automotivas e tudo mais, tá? Então, ok. Agora entendam da seguinte forma. Eu tenho uma infraestrutura elétrica, uma transmissão em corrente alternada e a bateria do veículo em corrente contínua. Aí vai entrar a primeira lição para vocês, porque um carregamento em corrente alternada, ele tem uma limitação, ok? Vamos lá. O carro elétrico que possui a bateria de corrente contínua precisa transformar essa energia, certo? Que recebe em corrente alternada dos carregadores em corrente contínua para a bateria. Então, por isso nós temos um carregador on-board, um conversor, semelhantemente às fontes dos notebooks ou então aqueles cabinhos para carregar o seu celular. Eles também nada mais são que inversores de corrente alternada para corrente contínua, certo? Como seu computador e seu celular também possuem baterias de corrente contínua, recebem essa corrente alternada das tomadas e precisa ser transformada em algum momento, tá? Logo, você tem uma limitação ali, o inversor do carro ou o carregador on-board, chame do jeito que você quiser, ele possui uma limitação. Isso varia de carro para carro, tá? Você tem veículos híbridos da Volvo, que a limitação dele é de 3,6 kWh. Você tem carros como o Nissan Leaf e os Jax, que a limitação é de 6,6.
veículos como Chevrolet Bolt de 7.4, BMWs e o Peugeot com 11, e aí você tem outros veículos como o Renault Zoe, o Audi e-tron, o Porsche Taycan, que eles chegam a 22. E antes, né, os veículos antigos da BYD chegavam até 40 kWh no carregamento em corrente alternada, porque o seu inversor interno permitia essa transformação. Lógico, precisa entregar essa quantidade, o carregador ele precisa suportar isso também, a infraestrutura elétrica tem que entregar isso para o carregador e o carro tem que aceitar isso. Por isso que não adianta você querer colocar um carregador de 22 na sua casa se você não tem rede trifásica e seu carro também não aceita 22. Tá aí o motivo porque a corrente alternada ela tem uma limitação, tá? Ah, mas por que eu consigo então um carregamento muito mais rápido com corrente contínua? Primeiramente porque a energia ela não vai passar por esse carregador on-board, ela vai diretamente para a bateria, certo? E o que vai controlar a quantidade de energia que entra no carro é o BMS, que é o Battery Management System, ou seja, o sistema de gerenciamento da bateria. Ou seja, ele aceita muito mais, ele tem uma capacidade maior de admissão de energia, semelhantemente talvez a descarga que o motor permitiria também ter, né? Porque o motor, inclusive do carro, é de corrente alternada. Olha só como é as coisas. A bateria de corrente contínua, o motor de corrente alternada. Então você tem esse trabalho também dentro do carro, tá? Então BMS aceita muito mais. Mas lembre-se que a energia que ela é transmitida é de corrente alternada. Ou seja, subestações e tudo mais, até chegar no carregador é corrente alternada. E esse é o motivo dos carregadores de corrente contínua serem tão caros. Porque além deles terem que ter uma capacidade de carregamento muito maior, ou seja, você precisa ter mais material, você vai gastar muito mais cobre, tudo, não sei. Mas você ter um equipamento muito mais robusto, ele precisa fazer essa conversão nele também, ter módulos para converter essa corrente alternada para corrente contínua. E não é pouca coisa, a gente fala de pelo menos 24 kW, falando da linha ABB Terra, 50, 150, 200, até 350 que a gente tem visto no mercado atualmente. Então, por isso que os equipamentos de corrente contínua são muito mais robustos e caros. Tem que justificar também você gastar mais num carregador que tenha que fazer esse trabalho de conversão. Então, para justificar, o que você faz? Que ele também permita carregamentos mais rápidos, ok? Belezinha. Mas qual é o mais adequado? Corrente alternada, corrente contínua. Olha, tudo isso na média você tem que levar em consideração a sua operação, certo? Não é simplesmente chegar e sair carregando. Você tem que entender como funciona cada situação. Por exemplo, uma operação de logística onde os caminhões da empresa não podem ficar 12, 15 horas carregando em corrente alternada. Faz sentido você ter corrente contínua lá, né? Então, justifica-se. A gente sabe que a degradação da bateria ela é maior conforme cargas e descargas excessivas da bateria. Só que não é somente o carregamento que gera isso. A forma de condução também gera descargas rápidas, né? Então, o modo de condução, às vezes, é mais degradante para a bateria que a carga rápida em si, tá? Então, antes de você falar que precisa ter carga de corrente contínua em todos os postos, blá, 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 avalie. Não é simples assim, tá? Então, fica aí esse videozinho curto para vocês saberem qual a diferença de um para o outro, tá bom, gente? Um abraço, até mais!